E nós vamos conversar agora com uma psicóloga, ela é pós-doutora e doutora pelo programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Mas eu tenho um título dela que é um título que eu não conhecia até então. Ela é suicidologista. Ela previne suicídio. Ela é especializada em prevenção de suicídio. E ela fala também do pós-suicídio. Bom, claro que o ouvinte deve ter uma série de questões pensando, do que nós estamos falando? Ninguém melhor para explicar isso do que Karina Fukumitsu, que está aqui conosco. Ela vai, inclusive, participar de um evento hoje. Ela vai falar sobre esse tema no auditório Dona Guilhermina, na Avenida Tiradentes, 710, inclusive com a participação da população e o convite à população sobre esse tema. Vai acontecer amanhã, esse evento, às 7h30 da noite, no auditório Dona Guilhermina. E a Karina está aqui comigo. Karina, bom dia, obrigado por ter vindo aqui à CBN. Bom dia, agradeço a oportunidade para estar aqui conversando com vocês a respeito do meu trabalho. O teu trabalho tem um tema delicado, suicídio. Você atua na prevenção do suicídio. Eu queria que você explicasse o que te levou a se dedicar a isso e o que isso significa. O meu trabalho na prevenção de suicídio, ele é decorrente, né, de várias lembranças da minha infância, de ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio. Nunca compreendi as tentativas de suicídio dela e por isso que eu resolvi fazer psicologia. E me formei, me habilitei em capacitar profissionais da saúde que pudessem ajudar as pessoas que pensam na morte como uma saída do sofrimento humano. Então eu comecei a me aperfeiçoar, inclusive, trabalhando com a questão da prevenção. E além disso, depois eu comecei a me especializar em cuidar das pessoas que são impactadas pelo suicídio. Ou seja, é isso que a gente chama de pós-venção. Pós-venção é um termo que vem de Schneidman, que é o pai da suicidologia moderna, que foi traduzido como pós-venção, mas é pós-vention, que é toda e qualquer atividade que se faz após um suicídio acontecer. Então esses a gente chama de sobreviventes, são os enlutados pelo impacto do suicídio. Ou seja, as pessoas que são parentes, por exemplo, de alguém que suicidou, como é que elas vão administrar essa perda? Exatamente, não só parentes, todo sobrevivente pode ser qualquer pessoa que foi impactada. Então desde um motorista de ônibus que atropelou a pessoa que se jogou na frente do ônibus, desde aquela pessoa que está andando, o transeunte, e de repente cai um corpo na frente dele, de uma pessoa. Então, assim, toda e qualquer pessoa que sofre o impacto do suicídio, porque o suicídio também acaba sendo uma morte escancarada, segundo o termo da Maria Julia Kovacs, que assim, o privado se torna público. Então ele vem assim de uma maneira tão repentina que não tem como a gente falar que não tem impactos. Então eu cuido desses impactos. Eu queria falar um pouquinho da prevenção do suicídio, depois falar um pouco dessa questão pós. O ambiente que a gente tem hoje na sociedade é um ambiente em que nós vemos as angústias muito voltadas ao particular. Parece que se vende a felicidade enlatada em tudo quanto é canto, mas a gente não consegue às vezes realizar isso. Isso pesa para as pessoas, esse desejo de terem um controle sobre as coisas. Inclusive tem uma obra sua, que depois a gente, se der tempo, comentamos, que você está produzindo exatamente com esse tema. A vida não é do jeito que a gente quer, mas as pessoas gostariam de ter controle sobre a vida. Esse ambiente que a gente está vivendo, ele é muito propício ao suicídio, quer dizer, a gente está criando um ambiente que está estimulando o suicídio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Totalmente, porque o que acontece é que a gente tem uma confusão atualmente, do ter. Quanto mais você tem, mais você imagina que você é. E isso é uma grande utopia que a gente vive. O meu livro ele vai em direção a esse: a vida não é do jeito que a gente quer. Ele vai em direção para a gente conseguir aprimorar o que eu acho que a gente tem pouco, que é uma tolerância existencial. Tolerância existencial eu coloco como apreciação das diferenças, apreciação da maneira como a gente lida com as adversidades. E a gente está pouco acostumado a lidar com as adversidades e os obstáculos. Então, o que eu trabalho e que eu acredito é que a maioria das pessoas que pensam na morte, é porque elas já estão em processo que eu chamo de processo de morrência. Processo de morrência é quando você vai percebendo que a tua existência vai definhando.
né? Você não sente mais a cor, o gosto, o sabor de estar vivo. Exatamente por essa confusão, né? De que quanto mais você é, quanto mais títulos você tem, mais você se torna. Isso realmente é uma utopia, porque a gente acaba se apoiando, né, em conquistas externas. E, na verdade, assim, é difícil a gente ser quem a gente é. É difícil a gente ter uma tolerância e aceitar que a gente tem que se frustrar, né? E essa sociedade hoje em dia está muito imediatista, né? A gente quer resultado rápido, a gente não quer se angustiar. Se existisse um fast food para a gente retirar toda a angústia, seria ótimo. A gente estaria, inclusive, como psicólogos ricos, né? Mas não existe. Agora, o jovem, o jovem de hoje, existe uma geração que está se formando. Vou usar um título que eu não particularmente não gosto muito, mas muita gente usa com eficiência. A geração X, geração Y. A gente tem uma geração que não gosta de se frustrar. Não gosta de não. E o não, às vezes, é muito bom para a gente aprender um pouco disso que você falou, de, olha, a gente não controla as coisas, e os nãos vão vir e a gente não tem como evitá-los, né? É hoje esse o maior foco quando se fala de entender e combater o suicídio, é o jovem? Olha, os maiores números de suicídios, de mortes auto-infligidas, elas acontecem tanto na parte dos jovens, né, quanto na parte dos idosos. Então, você vê assim que são fases do desenvolvimento humano, primeiro do jovem, que está muito solitário, está muito imediatista, tem pouca tolerância à frustração, né, e administrar realmente os nãos, e que assim, tem pouca escuta para os jovens também, né? Ao mesmo tempo em que eles se isolam, a gente também os isola, porque a gente não consegue entendê-los. Então fica um círculo vicioso que a gente começa assim, a se distanciar do que realmente é essencial. Eu acho que o que a gente precisa é educar, então eu me vejo como uma educadora, aquela que educa a dor, aquela que facilita a dor, né, para que a pessoa possa olhar realmente para aquilo que é essencial. A gente perdeu hoje em dia o que é mais essencial. A gente está assim, eu preciso de carro, o adolescente também, eu preciso, né? E aí realmente é aquilo que eu falei, né? A gente se apoia em algumas conquistas externas e o adolescente também, né? E o pior de tudo, ele está solitário, né? Tem pouca escuta hoje em dia. Então, o que eu trago é exatamente essa proposta, nesta palestra que eu vou estar fazendo amanhã, né? Como é que a gente pode, né, suportar alguns obstáculos e conseguir entender que, assim, nada na vida é fácil. E eu considero que quanto mais a gente quer controlar externamente, uma necessidade de controle excessivo, significa para mim que a pessoa tem pouco autocontrole. Né? E eu acho que esse é o maior termômetro que a gente tem que olhar, né? Hoje em dia a gente não tem paciência, e é lógico que ninguém vai falar, Karina, você virou masoquista, né? A gente não tem paciência com a dor da gente, muito menos com a dor alheia, né? Então essa tolerância para a gente entender, calma lá, tudo tem jeito, né? Calma lá, se você está vivo, isso que é importante, você tem energia para conseguir, né, encontrar alguns outros ajustamentos criativos. Tudo passa. Karina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu conversei com Karina Fukumitsu. Ela vai dar uma palestra amanhã no auditório Dona Guilhermina, às 7h30 da noite, exatamente tratando, aqui nós tivemos um pouco dos temas que a Karina vai trabalhar, que é um tema delicado e importante, que as pessoas têm que ter consciência e conhecimento. O título da palestra é Se tem vida, tem jeito. Que as pessoas não esqueçam disso. E para você ter mais contato, mais informações sobre a palestra, você pode ligar para o DDD 44 98 74 24 42 ou no telefone também 3262 2530.